Vamos lá, beleza. Olha, hoje a gente vai começar o estudo do nosso amigo que já esteve na ICI, né? E com quem eu estive algumas vezes, que é o Newton Bonder, que eu considero assim um dos grandes nomes do judaísmo no Brasil. O que me interessa é o que eu acho melhor de todos, para as coisas que me interessam. Eu acho que ele escreve muito bem, tem uma proposta de pensamento teológico muito avançado e sempre promovendo muito diálogo. Eu tive com ele em 2001, olha onde, no Rock in Rio. Teve um evento interreligioso no Rock in Rio, eu participei. Eu, Leonardo Boff, Neemias, era uma galera, assim, tinha índio, tinha todo mundo, estava em casa lá. E ele fez um discurso tão bonito sobre a Palestina e Israel, assim, um discurso espetacular, de conciliação, sabe? Muito bonito. Falando sobre as mesquitas que existem no interior de Israel, sabe? Foi bonito o discurso, assim, e bem forte, assim, bem chamativo e tal. Já que a proposta do Rock in Rio era por um mundo melhor, né? E ele falou sobre a história das mesquitas no interior de Israel, os muçulmanos que vivem em Israel. É bem legal, assim. Foi muito bonito. Esse livro, me parece que é a obra mais conhecida dele no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, em 2007, de discuti-la lá no Leblon, com a Clarice Nisquier, que fez, na verdade, conseguiu atualizar a obra para o teatro e de uma maneira brilhante. E tem uma parte né, dela nua, recitando o texto que tem tudo a ver com o livro, com o início do livro, sobretudo, de uma maneira poderosíssima, assim, em que ela ajudou a brilhantar ainda mais a obra do Bonder. Só para lembrar, por que a gente vai entrar nessa obra hoje? Né? Por que a gente vai estudar um pouco do Bonder? Porque a gente planejou um curso que teria três vieses. Apresentar um autor, que é um autor católico, que hoje é um cardeal, e na época que ele escreveu, ele era um simples padre, que é um autor português, do Tolentino, em que ele mostra que a espiritualidade tem uma relação direta com o corpo, e o corpo, ele nos abre a possibilidade para que pensemos uma multiplicidade de experiências de plenitude na vida humana. Então, ele faz questão de marcar as possibilidades plurais da nossa plenitude. Então, eles navegam em textos bíblicos, em textos orientais, ele navegou em filósofos contemporâneos, em situações psicológicas contemporâneas, ele navegou para mostrar a pluralidade de possibilidades da nossa plenitude. E o livro se chama Mística do Instante, porque a noção de instante não se reduz ao que comumente nós chamamos de momento, que é algo passageiro, que é algo volátil. Instante é um termo técnico que consegue integrar vou dizer essa expressão que não é bem isso, no agora, a totalidade da vida e a totalidade do tempo. Passado, presente, futuro. A totalidade da vida se dando no instante. Então, há múltiplas possibilidades da gente experimentar essa plenitude que se revela no instante, que não tem nada a ver com fugacidade, não é o estalar de dedos, acabou, outro instante, outro instante, outro instante. Instante é uma palavra que ele usa para reunir a multiplicidade de experiências do passado, do presente, do futuro, portanto, a totalidade da nossa existência, que aparece integrada. E por isso a vida se revela na sua plenitude e não na sua escassez. Então, esse autor chamou isso de mística do instante. Por que mística? Porque é uma palavra grega que veio sofrendo variações históricas e que tem um sentido bem bonito, que é de a gente fechar a boca, silenciar-se, para a gente, de alguma maneira, receber na nossa experiência o mistério. Então, é uma atitude, é uma ação passiva. A gente se abre, portanto, a gente atua em prol de ser
interpenetrado ou interpenetrada pelo mistério. Que a gente tem tantos nomes, né? Mas eu prefiro mistério, porque é da onde vem a palavra mística. Mistério. Então, o mistério atravessa os poros. Isso não significa que esse autor esteja defendendo algo como uma espécie de teologia da felicidade. Sabe, que é uma coisa que é muito comum hoje nos livros de autoajuda. Todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. Todo mundo tem que estar bem o tempo todo. Mas isso não existe. Isso é a coisa mais ridícula do planeta. Né? Tá Odília com um irmão, que é amigo de quase todo mundo aqui, tá no hospital, né? Periculosidade radical da Covid. É isso. Ela pode ter uma experiência de mística no instante agora. Mas isso não significa que ela vai ficar sorrindo. Que ela acha que está tudo maravilhoso. Não, não. Esse autor, ele não conjuga plenitude com o que a gente chama tradicionalmente, no dia a dia, de felicidade. Com esses sorrisos frouxos, uma relação com a vida sendo agradável, tudo sempre agradável. Esse autor distingue isso. Se fosse assim, Jesus na cruz não seria pleno. E quando ele diz tudo está consumado, a palavra que se fala consumação, em grego, em latim, em português, é a mesma coisa. Significa tudo está elevado ao sumo, à plenitude. Então é claro que esse autor está dizendo, olha, na plenitude a vida está integrada. Não é um lado, um aspecto da vida gostoso, legal, não. A vida está integrada. Ela está se revelando na sua inteireza. Por que a gente começou a estudar esse autor? Para fazer um marco. Olha, dentro das tradições cristãs, que hegemonicamente desconsideram a plenitude humana, estão sempre postergando, tem sempre um além, tem sempre um futuro que nunca chega. Tem sempre uma salvação que se dá depois da morte, sempre depois. E há um conjunto de estratégias religiosas de culpabilização. Nós somos filhos e filhas de uma religiosidade extremamente culpabilizadora. Ser pleno ou pleno é pecado. Eu não vou citar textos históricos aqui que a gente já viu, mas é uma tradição que avilta a nossa plenitude. E culpabilidade, a gente viu isso quando eu estava estudando. Significa introdução de dívida, de falta. Então, parece que tem sempre um mais. Eu estou bem mais, a vida é boa mais. Esse mais está sempre assinalando insuficiência, falta, culpa. Fora as culpabilizações morais. Eu me senti pleno com aquilo que o código disse que não pode. A relação sexual é um clássico. Né? Entende? Está sempre tudo muito emaranhado em sistemas de culpabilização. Esse autor é importante porque ele rompe com isso. E é um teólogo cristão, católico, vivo, valorizadíssimo, que está de uma linguagem extremamente gostosa de se ler, mostrando para a gente que não, existem muitas possibilidades de plenitude. E que a fé não é um mecanismo de compensação. Essa vida é faltosa, logo a outra vai compensar-me. Não, isso é ridículo, isso é pequeno. Sabe, Jesus nunca falou uma besteira dessa. Por mais injustiça que tenha o mundo, você vai a uma favela, tem festa. É isso. Né? Toda semana eu vou. A pessoa hoje estava distribuindo lá uma cesta básica para uma pessoa precisando de mais. Você chega, as pessoas estão na merda e são capazes de ternura, de sorriso, de atos de amor. Sabe? Isso está na vida de pessoas que estão sendo aviltadas por uma estrutura de injustiça que é uma estrutura muito sólida. Mas tem isso também, tem samba na favela, sabe? E não é sambinha qualquer não, tem samba-samba. Tem abraço, tem beijo, tem tudo isso, cara. É só ir lá, vocês vão ver. Né? Isso significa, então, que esse autor está resgatando algo que a nossa tradição, de alguma maneira, esqueceu. A ênfase no pecado e a ênfase na culpa
retiraram da gente experiências imediatas de plenitude. No segundo momento, nós estudamos o Rubem Alves. Por quê? Porque esse texto dele, que compõe escritos basicamente da década de 1970, vai mostrar para a gente um olhar também realista para dizer, olha, galera, as tradições cristãs, apesar disso que vocês estão estudando, mística do instante, plenitude, as tradições produziram o contrário, em nome da plenitude. Vamos trocar em miúdos. A gente produziu muita merda. É isso. E a gente se adaptou a comer merda. Minha mãe diz que quando eu era criança eu comi cocô. 2 anos de idade, sei lá. As pessoas ficam 90 comendo cocô. Elas comeram cocô a vida inteira. Não consigo entender isso. Naturalizar o cocô. É isso que o Rubem Alves vai dizer. Me desculpa aqui o exemplo. Ele está mostrando para a gente como a estrutura eclesiástica produziu cocô e a gente se lambuzou e gostou e fingiu que era caviar. Ai, ainda pediu um refrigerante gelado, uma cerveja, para se lambuzar. Em outras palavras, como que a tradição protestante, as tradições no Brasil, na América Latina, historicamente, produziram estruturas que se naturalizaram, que são estruturas de opressão, de relação de poder, que são relações de dominação, de sujeição, de aviltamento. E a gente transformou Deus num sinal da naturalização desses engodos. Entende? É isso. Então o Rubem Alves nos dá um outro olhar. Gente, olha só. Vocês estão estudando a plenitude, maravilha. Mas olha o sistema qual é. Esse sistema tem uma história e você não muda porque estala o dedo e lê um livrinho bonito. Não é assim, né? Sabe, a gente para se desintoxicar, às vezes demora a vida inteira. E só se desintoxica parcialmente. Né? Só um pouquinho. A gente já nasceu numa cultura que teve a maior escravidão das Américas em tempo, em sordidez. A gente nasceu numa cultura que ela é cristã, mas um cristianismo colonial. E aí, quando se disseminaram as missões protestantes, os projetos eram projetos missionários, conflitivos, combativos, e muitos deles também escravocratas. É isso que está nos lembrando o Rubem Alves. Então, gente, para vocês partejarem essa plenitude, tem que ter desconstrução, tem que ter ruptura, tem que ter coragem. Desintoxicar-se supõe coragem. Não é fácil. Entende? Ora, a gente estudou esse segundo momento para contrapor o primeiro. E agora a gente está entrando no Newton Bonder por quê? Primeiro, para valorizar o autor de tradição judaica. Essa é a primeira coisa que é importante. Está numa comunidade ecumênica, a gente tem que ler autores de outras tradições, de fato ler. Esse é um autor de outra tradição, mas o que ele quer é a partir de um diálogo do universo bíblico, sobretudo judaico, a Tanar, a Bíblia judaica, com a psicologia evolucionista, um tipo específico de psicologia do século XX. Ele quer fazer uma relação de interseção e produzir algo extremamente interessante. Mostrar que faz parte da vida uma relação de tensionamento, ou seja, uma tensão entre um elemento de conservação e um elemento de transgressão. E que isso faz parte da experiência de fé judaica. O Deus judaico, ele exige a tensão entre conservação e transgressão. Entenderam? Ele exige. Ele vai dar um peso, a gente vai começar a ver hoje, vai dar um peso maior na transgressão. Por quê? Porque a nossa tradição,
quase sempre, não foi tradição, foi tradicionalismo. É isso, sabe? Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra coisa. Tradição é um movimento criativo que a gente lega do passado. Então, a tradição, ela promove para a gente uma espécie de combustível que nos leva para frente. Então, ir ao passado não é ir para trás, é possibilitar ganhar força para ir para frente. Isso é tradição. Por exemplo, não sei se eu citei esse exemplo aqui. Acho que a Graça já me ouviu falando desse exemplo no outro curso que a gente frequenta. Quando Beethoven ouvia Mozart, ele não ouvia Mozart para copiar Mozart. Isso seria tradicionalismo. Ele ouvia Mozart para se apropriar e se tornar Beethoven. Isso é tradição. Quando Villa-Lobos ouvia Bach, as baquianas, ele não ouvia a Bach para copiar Bach. Seria tradicionalismo. Seria inventariar, ou seja, uma outra versão do mesmo. Não seria criar, que é produzir o novo. Então, uma coisa é Bach, outra é Villa-Lobos. Uma coisa é Beethoven, outra é Mozart. Entende? Tradicionalismo é algo que bloqueia, que paralisa, que vai estagnar. Tradição exige descontinuidade. Exige descontinuidade. Faz parte da tradição a traição aos tradicionalismos. Essa é a grande tese do Newton Bonder. Faz parte da tradição a traição aos tradicionalismos. Entende? Senão, o passado deixa de ser um combustível que alimenta, revitaliza e passa a ser obstáculo. Entenderam o problema? Por que isso é importante para a gente? Porque a gente viu um autor que fala de várias plenitudes, o outro que está mostrando um olhar bem realista dos sistemas, assim, do lixo dos nossos tradicionalismos. E agora vem um autor que diz, olha, importa a gente recuperar a tensão. A tensão. Importa a gente saber que preservar não é meramente tarefa de museu. E criar não é tão somente aniquilar. Desconsiderar. Há alguma coisa para além desses opostos. É preciso exercer transgressões, é preciso exercer certas traições, mas não com a finalidade de aniquilar, desconsiderar, cuspir no prato que se comeu, nada disso. Mas no sentido de ser fiel à tradição para além dos tradicionalismos. Eu diria com essa linguagem assim. Entendeu? Se a gente fosse resumir assim, no primeiro encontro, um dos grandes propósitos dessa obra que a gente vai começar a estudar hoje é mostrar que a nossa fidelidade supõe movimentos internos de transgressão e traição. Supõe. Entenderam? É isso. Faz parte. Ele usa vários exemplos judaicos, exemplos prosaicos, assim, para dizer que isso faz parte. Tem um momento que ele até vai refazer, a gente vai ver na próxima aula, a noção de traição, ele vai entrar lá vários tipos de traição, mas depois ele usa a palavra traição num sentido bem positivo. E que interessa a gente. A tradição, ela nos move produzindo descontinuidades. Se não for assim, a vida está sendo rejeitada. Dos indivíduos e da coletividade. De um povo, de uma cultura, de uma nação e de uma família. De um casamento numa relação de amizade. É essa dinâmica que o Newton Bonder está querendo
retratar nesse livro. Por isso é importante para a gente, porque a gente faz parte de uma tradição repleta de tradicionalismos e que acha que ser fiel é ser serviçal, subserviente, a cristalizações que deixaram de nos dizer qualquer coisa de potente para o nosso caminho. E muitas vezes essa fidelidade, vai dizer o Bonder no final da primeira parte do livro, é a grande traição, no sentido negativo da palavra. A gente trai a vida por fidelidade a tradicionalismos, a gente trai a vida. E a gente é fiel à vida, traindo esses congelamentos. Então, o Bonder vai fazer questão de estar sempre deslocando essas palavras e conceitos para, de alguma maneira, vou usar a expressão que o Edson tanto gosta, o verbo do Edson. Para mim, é o verbo do Edson. Arejar. É o verbo do Edson. O Edson adora esse verbo. Para arejar a vida. É isso, sabe? A vida tem que ser arejada. Alguém tem que abrir a janela, sabe? Tá cheio de mofo. E as pessoas continuam respirando isso. E mais, e lutam para que não abra a janela. Porque, pô, se chegar um frescor lá, elas começam a se sentir mal, arrepiadas. São os movimentos reacionários, vai dizer o Bonder. Se sente extremamente mal porque a janela está sendo aberta. Acha que isso é uma agressão. É uma violência. Então, o que eu queria hoje é introduzir o tema e introduzir a relevância judaica do tema. Porque o Bonder, ele vai ser muito rigoroso com as citações. Ele vai comentar passagens bíblicas. Ele vai comentar o Talmud, a discussão dos rabinos, que valoriza a pluralidade, a discordância e as traições. E mais do que as traições, que não é isso que mais importa ao Bonder, as transgressões. As transgressões. Isso é muito importante na tradição judaica. E ele tem um diálogo com um certo saber do século XX, que ele pega como uma espécie de interlocutor dele, que é o que ele chama, né, a psicologia evolucionista, ou, alguns autores também, psicologia evolutiva. Entende? Então, hoje eu quero mostrar a relevância, para a gente poder entrar no livro, assim, navegar bem. Acho que todo mundo leu a primeira parte, né? O Roberval fez questão de divulgá-la. Eu vou entrar em parte dela, mas hoje é uma espécie de espectro da obra, para a gente saber onde a gente está pisando. Essa é a ideia. Eu não sei se vocês aqui leram 2 livros do Leonardo Boff, que foram escritos próximos a esse livro do Bonder. Um deles é o livro mais famoso do Leonardo Boff no Brasil e no mundo. Chama-se A Águia e a Galinha. Isso é um livro que teve, assim, comemoração, 10 anos de livro, 15 anos, 20 anos, 25 anos. O Leonardo Boff dava, tipo, festa, fazia um evento para ele falar, chamavam várias personalidades. Minha mãe foi a um dos anos comemorativos e tal. E o outro é um livro complementar a esse, que eu amo, que é bem legal, ele escreve fácil e o pensamento é bem gostoso. O Voo da Águia. Nos 2 livros ele conta a mesma história, né, de um libertador africano que querendo, quando ele volta de viagem, após ter ido à Europa rapidamente realizar uns estudos, ele vê que estava todo mundo querendo ser europeu, né? Inglês, no caso dele. Todo mundo queria ser inglês, queria falar inglês, queria se vestir como os ingleses e as inglesas. As mulheres negras queriam ter cabelo liso e assim por diante. E ele queria se emancipar disso. E o que ele faz? Ele conta uma história que se tornou muito famosa, exatamente por causa do movimento de libertação dele. Essa história diz o seguinte, que tinha um naturalista que certa vez encontrou um filhote de águia que estava todo machucado e pensou, esse filhote vai morrer amanhã. Então eu vou levar para casa, vou empalhá-lo e colocar na minha coleção. Só que na casa dele tinha um galinheiro. No dia seguinte, ele acordou, o bichinho estava vivo.
e deixou com as galinhas ali. E o bicho se recuperou. E começou a comer, ciscar como as galinhas. E cresceu, ciscando e comendo como galinhas. Um belo dia, chega um amigo, perdão, esse era um colecionador, chegou um naturalista, e falou assim, rapaz, você tá com um galinheiro ali, tem uma águia ali. Ele falou assim, águia não, já é galinha. Não é águia, não é galinha, não é águia, não é galinha. Mas por que é galinha se você tá vendo que é águia? É porque, na verdade, foi criada como galinha. Eu peguei quando eu era bem pequena, sobreviveu e aprendeu a ser galinha. Ela falou assim, não, amanhã eu venho aqui e vou te mostrar como é que é águia. E no dia seguinte chega lá, pega uma escada e bota o bicho assim no braço e manda ele voar. O bicho olha para baixo, vê as galinhas, ele voa para baixo e cisca. Sobe com ele na árvore e joga o bicho, ele olha para baixo, abre as asas e cisca. E o dono da águia, que se tornou galinha, segundo ele, fala para o amigo, olha, rapaz, já te disse, virou galinha. E aí ele fala assim, não. Eu vou subir com você lá no monte. Quero ver se isso aqui não é uma águia. E disse, até agora ele está olhando para baixo, a águia está olhando para baixo e está encontrando as galinhas e voa para ficar com as galinhas. Mas lá de cima não tem galinha nenhuma. Então não vai ter como olhar para baixo e retornar a essa condição. E aí leva lá para um lugar, bota uma luva e o bicho começa a tremer olhando para baixo e não encontra galinha. E ele se lembra que as águias, sempre que elas dão grandes voos, elas se orientam pela luz solar. Então o que ele faz? Ele pega a cabeça da águia, vira para o sol, e aí dilata a pupila, e aí começa a gritar, abre a asa e voa. E aí, esse libertador chega e diz assim, nós somos águias, porém os ingleses nos fizeram ser galinhas. Está na hora de redescobrirmos o velho sol e não olharmos para baixo e não suportarmos ciscar a partir de hoje. E começa a libertação. Leonardo Boff, então, ele para e diz assim, águia e galinha são metáforas da condição humana. Ninguém é águia, ninguém é galinha. Todo mundo é águia, galinha ou galinha, águia, com o hífen no meio. E ele vai tentar trabalhar as camadas de águia e galinha da nossa experiência. No âmbito afetivo, nas relações interpessoais, nas relações políticas, nas relações econômicas, nas relações religiosas, ele vai, até que ele chega e pega dois conceitos de matriz religiosa para falar, olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, todo ser humano, toda coletividade humana é simultaneamente simbólica e diabólica. A palavra diabolos, diabo em grego é o contrário de símbolos, símbolo. Symbalen, que é de onde vem símbolos, significa um movimento de unificação, agregação. Diabolos significa um movimento de ruptura, de corte. Diferentemente do que a gente imagina nas religiões, né? A palavra diz outra coisa. Símbolo, diabo, significa um movimento de integração ou movimento de desintegração. É só isso. A língua grega não tem essas firulas que a gente imagina. Então, o que acontece? Ele diz assim, mas isso é uma metáfora da vida humana. A vida humana, ela tem um elemento de unificação e tem elementos de dissolução. Só que ele diz, as nossas condições culturais, religiosas, políticas, roubaram da gente a tensão entre águia e a galinha. Ó, mesmo elemento do Bonder, a tensão. Por isso que pra gente a águia é uma exceção e não um elemento.
E o fruto dessa separação de águia e galinha foi a condição de opressão, que é o grande mote da obra do Leonardo Boff. Ele é um teólogo da libertação. A libertação se dá em relação à opressão. Então, quando a gente quer ser só águia ou só galinha, o que a gente tem é opressão. E na nossa tradição, a gente quis ser muito mais galinha. E por isso é que a gente tem que fazer memória da águia, para recuperar o lugar importante da galinha. Em outras palavras, a gente tem que retomar o diabo, no sentido do Leonardo Boff, etimológico, para que a gente entenda o lugar do símbolo. Entende? Já que a nossa tradição se cristalizou o simbólico em detrimento do diabólico, a galinha em detrimento da águia. Aí veio o Leonardo Boff, idêntico ao Newton Bonder, o que eu vou falar agora. Ele chega e diz assim, a Bíblia tem algumas palavras que nos ajudam a compreender isso. Na tradição judaica, a palavra corpo é a dimensão galinha. Não é uma parte do ser humano. É um elemento da experiência humana. É o que cria raízes, estabilidade, intimidade, repetição, rotina, costume, codificação. Essa dimensão corpo na Bíblia, diz Leonardo Boff, ele está muito correto. O Bonder vai dizer exatamente o que eu estou falando agora, só estou facilitando a entrada. E aí vem o Leonardo Boff e diz assim, mas a Bíblia tem duas outras palavras, na verdade ela tem 4, mas mais 2 que nos interessa pensar o diabólico, que é alma e espírito. E o Leonardo Boff vai falar o seguinte, sempre que a gente fala em corpo e alma, na Bíblia não estamos falando de 2 partes do ser humano, estamos falando de 2 direções da vida humana. Uma dimensão para baixo e para as raízes, e outra para o alto, para as transformações, para os voos de liberdade. Entende? Então, a gente está falando de 2 direcionamentos da vida humana, e não de 2 partes da vida humana. O que o Leonardo Boff vai tentar mostrar é que, assim como o libertador africano tem interesse em mostrar que quando a gente é só galinha, a gente, na verdade, não é plenamente galinha. Porque para ser galinha no sentido pleno, as nossas raízes não podem nos congelar. Porque a gente tem que ser águia. E por isso a gente tem que voar. A gente tem que redescobrir os sóis. E a gente tem que gritar. E a gente tem que abrir as asas. Então, querer ser só galinha é querer ser oprimido. Querer ser só águia é querer um outro tipo de opressão. A que rompe não para criar, a que só rompe para destruir. Vou repetir. É muito importante isso, que vai... O que eu estou falando numa linguagem mais fácil vai se repetir identicamente no Bonder, no Newton Bonder. Entende? Então, o que ele está dizendo? Olha, se você quiser ser só águia, não, eu sou voo, transcendência, transcendência, transcendência. Não tenho raízes, não tem tradição, não tem passado. Eu sou inovação, 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 inovação. A gente está ferrado. Porque a gente desconstrói não para criar, a gente desconstrói só para aniquilar, para destruir. E o que o Boff está querendo dizer é que dimensão águia, dimensão galinha, mostra que transgressão não é agressão.
E raízes não significa ter fixidez. Ter raízes não é ter fixidez. A gente tem sempre que se lembrar disso. Vou usar mais uma metáfora para entrar no Bonder, hein? Só para facilitar. Se vocês lerem qualquer livro sobre budismo, livro de introdução ao budismo, geralmente tem uma parte que vai falar de um conceito muito importante, que é o conceito de iluminação. Que os autores divergem muito, muito mesmo, na hora de interpretar isso. Mas há uma imagem muito conhecida nos budismos em geral, sobretudo no budismo tibetano e no budismo zen budismo, que é a imagem da flor de lótus. Tanto que existe um sutra que é exatamente o sutra do lótus. Um sutra que conecta o diamante com o lótus. Os budistas têm umas coisas assim bem interessantes. E por que iluminação tem a ver com flor de lótus? Vocês já viram como se dá a flor de lótus? Ela abre assim para a superfície, então ela recebe a luz solar e ela se dá em uma água totalmente escura. E as raízes não estão no solo, estão flutuando. As raízes, elas não se fixam, elas balançam embaixo d'água. Primeira coisa, essa imagem é importante por quê? Porque a iluminação diz respeito a um florescimento que se alimenta da obscuridade para os budistas. Então não é uma luz pela luz, é uma luz que se conjuga com trevas. Porque as raízes se alimentam das trevas, da água obscura, elameada. Segunda coisa, que a iluminação, ela sempre se nutre da obscuridade através das raízes. Mas os budistas têm como o seu primeiro princípio, o chamado princípio da impermanência. Portanto, não tem nenhum solo fixo, não tem nenhum fundo absoluto, fixo, congelado, nenhum. Então, olha o que eles dizem. As raízes que alimentam a iluminação são raízes flutuantes. E é aqui que está a questão. Entende? Aqui está a questão que o Leonardo Boff e depois o Bonder, ambos querem trabalhar. As nossas raízes não têm fixidez alguma. Nenhuma. Elas se dão nessa água elameada. Por isso, tradição não é tradicionalismo. Porque tradicionalismo seria congelar a raiz, fixando-a num solo. É isso. Ao mesmo tempo, não existe eclosão sem um movimento de ruptura, que o Bonder vai chamar de evolução. Sabe, a flor tem que nascer. Tem que sair de baixo e para cima. Tem que. Senão não floresce. Mas só floresce porque tem raízes. E só vai para cima porque essas raízes são flutuantes. Isso é o que o Leonardo Boff vai dizer que é a nossa natureza simultaneamente galinha-águia. Corpo-alma, com hífen. Não é corpo e alma, é corpo-alma. Entenderam? Por isso, os nossos estudos agora, eles vão para essa tensão. Sempre que a gente falar em passado, a gente não está falando em algo congelado. A gente está falando de raízes flutuantes. A tradição cristã
tem como seu passado inaugural Jesus de Nazaré, que tem uma tradição que o precede, ele nasce na tradição judaica. Tudo isso é flutuante, gente, tudo isso. Sempre que a gente volta para o passado, a gente se apropria de versões do passado. O passado ele é móvel. É só pensar na nossa vida. Quando uma certa fase se abre, a gente olha para a infância e descobre outra infância. Por quê? Porque não tem uma infância congelada. Ninguém tem. Nenhum passado é gélido. É muito mais uma areia movediça do que o gelo do inferno do Dante, que eu falei ontem. O último grau do inferno, o 9º grau, é o quê? É o gelo. Porque o inferno só pode ser a paralisia. Ele está certo, eu acho. Então, quando as pessoas lançam mão, mas a nossa tradição, você está falando de quê? Está falando de uma raiz flutuante ou está falando de concreto? Está falando da flor de lótus ou você está falando de peça de museu? Que às vezes também aquilo é muito flutuante. Visito museus, é espetacular. Uma relação extremamente fluida com o passado. Então, para esses dois autores que eu estou citando, para ajudar a gente a pensar o problema, o passado é um verbo. Ele atua. E ele é um verbo no gerúndio. Entendeu? É um passado sendo. É um ainda sendo. E, portanto, é dinâmico. Portanto, é dinâmico. Assim como todos os grandes autores que a gente chama de imortais. Aí vem alguém que a gente considera gênio e relê a obra de um cara do século XV. E fala, caramba, estava ali. Poxa, é um novo Shakespeare que se apresenta. Porque é isso mesmo. O passado nunca está parado. Sempre nos diz coisas novas. Porque o solo do passado não é o concreto. O solo do passado é a água que sustenta a flor de lótus. É isso. Da mesma forma, só há criação e só há futuro porque, de alguma maneira, a vida não vive somente para trás. Ela vive se transgredindo e inventando o que ela ainda não é. Sem raízes não há futuro, mas sem a criação do futuro não há força do passado. Pegaram? É isso. Os dois estão querendo nos dizer isso. Por isso o Bonder vai abrir a obra dizendo assim, olha, tem um camarada que escreveu um livro chamado Alma Moral. E ele está discutindo com Charles Darwin. E ele está fazendo algo que o próprio Darwin fez, que é pensar a vida psíquica do ser humano por meio de uma certa ideia de evolução. Que hoje muita gente nem trabalha mais com isso. Mas o Darwin fala como é que a evolução atinge no ser humano pensamentos, afetos, a ideia de interioridade, a consciência e tal. O Darwin já dizia isso. O que diz esse livro, que o Bonder vai usar como parâmetro para o livro dele, já que é alma moral e o do Bonder é alma imoral, é que no ser humano, o corpo humano, a noção de corpo, ela é uma noção, ela traz consigo, diferentemente de outros animais, vou usar essa metáfora que ele usa, as vestes da moralidade. Em outras palavras, a experiência humana, ela traz consigo a exigência de estabilidade cultural, simbólica, moral. Em outras palavras, ela precisa de códigos que nos estabilizem. Ela precisa de uma certa ritualística para que a gente continuamente reforce, através dos hábitos, esses poderes de estabilização. A gente precisa de estruturas estabilizadoras. Então, esse autor vai dizer,
os hábitos e os códigos transformam um corpo humano num outro corpo diferente, um corpo diferente dos outros animais. O nosso corpo é um corpo moral. Entende? Ele é um corpo codificado, simbolizado, estabilizado, culturalizado. O Bonder vai chegar e dizer assim, gostei dessa parada aí. É verdade, ele diz. A gente abre o livro de Gênesis, já lá no paraíso, você tem a instituição de uma lei, não comer do fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer. O paraíso já tem um código. Já tem. Entende? Ele vai chegar e falar assim, é verdade. Esse camarada tá certo. Esse camarada escreveu esse livro baseado numa psicologia, que é uma psicologia evolucionista. Só que ele está se esquecendo de um outro dado, que a noção de evolução pressupõe rupturas qualitativas. Não são quantitativas somente, são qualitativas. Ah, que bom ver a Sabrina aqui. Agora que eu acabei de ver, eu não estou vendo todo mundo. Mas, então, rupturas qualitativas. Então, evolução não é um movimento meramente quantitativo. Tem rupturas que são da ordem da qualidade. Ora, diz o Newton Bonder, há uma palavra na tradição judaica bíblica que vai responder pelas possibilidades de ruptura qualitativa, pela produção do novo. Essa palavra é alma. Entretanto, o próprio relato bíblico do livro de Gênesis não trata corpo e alma como partes do ser humano, o que eu disse anteriormente, que Leonardo Boff vai levar a sério. Mas espera aí, por que aparece? São 4 palavras antropológicas que aparecem na Bíblia inteira. Corpo, alma, espírito e carne. São 4. Por que aparecem essas palavras, né, de vez por outra, e a gente tende a achar que elas são opostas umas às outras, ou elas fragmentam o ser humano, né? Uma parte minha é a alma, a outra é o corpo, a outra é a carne, a outra é o espírito, e assim por diante. Isso tem uma história, que a gente vai estudar lá na frente. Mas o que ele vai dizer é, isso é uma má interpretação do texto bíblico. Quando diz que Deus soprou a vida, não fala que ele deu a alma. Diz que ele animou organicamente a matéria. É a única coisa que diz lá no livro de Gênesis. Mas quando surge a vida, surgem os direcionamentos da vida, os vetores da vida. Ou seja, para a tradição judaica, o ser humano ele é pensado vetorialmente. Ele é direcionado para baixo, para cima, para os lados, para trás, para frente, entende? É uma compreensão muito mais diretiva. Isso é importante, né? O espírito está forte, a carne é fraca. Jesus está falando de vetores, não está falando de partes. Está falando de dimensões que se articulam entre si. E não vendo a si mesmo ou vendo os seres humanos como bolo. Sabe, a gente vê bolo e a gente fragmenta o bolo. E a gente compreende a vida assim, fragmentariamente. E a gente é uma espécie de colcha de retalho. Depois a gente vai lá e costura os pedaços, né? Não, aqui é o corpo, mas ele se junta aqui com a alma. E aqui é o espírito também. Aqui, como assim? Quando eu estou chorando, e é o Alexandre que está chorando, está chorando qual parte dele? O cinema francês, até meados da década de 1950, quando encenava Jesus na cruz, isso era uma espécie de lugar comum, mas a França era bem caricata. Não podia mostrar Jesus de frente, chorando. Porque seria mostrar a parte humana sendo superior à parte divina. Era o que diziam
os cineastas. Como assim existe uma parte em Jesus que é Deus, existe uma parte que é humana? Como que a gente sabe? Alguém sabe dizer qual é o limite? Onde é que aparece isso? É Tratado das Tordesilhas, sabe? Onde que surge? Qual é a linha do Equador nesse negócio aí? Sabe? Onde é que tem o norte e o sul aí? Alguém sabe me dizer? A gente pensa de maneira extremamente fragmentadora, topológica. Tem um lugar, um topos, em grego topos é um lugar, né? Tem um lugar chamado corpo, um lugar chamado alma, tem um outro que é o espírito, tem outro que é a carne. Aí ainda tem gente que bota outras coisas, né? Tem um lugar que é a sociedade, tem outro que é A, que é B, que é C, que é D. Você vai pluralizando. Quando alguém chora, qual é a parte que chora? Não, quem chora é o olho. É mesmo. Canal lacrimal. Sabe? Claro que não é assim. É a Sandra que chora. E quando a gente ri, quem ri? Sabe? É isso. O fato da gente poder falar de si a partir de uma pluralidade de direcionamentos não significa que sejamos pessoas fragmentadas. Entende? Então, o que vai lembrar o Bonder é que a tradição judaica, ela pensa o ser humano como inteiramente humano, porém direcionado de formas distintas. Direcionado de formas distintas. A questão é, então nós não temos corpo, nós não temos alma, nós não temos carne e nós não temos espírito. Nós somos corpo, somos alma, somos espírito, somos carne. Somos carnais. Paulo chega a dizer a expressão viver segundo o espírito, viver segundo a carne. É o viver inteiro que é espírito, é o viver inteiro que é carne. Paulo é um judeu. Entende? A gente perde de vista isso. O que o Bonder vai fazer? Recuperar isso e dizer, olha, nosso corpo é moral, não é? É claro. A nossa vida, que é corpo, nós somos corpo. Não precisa de raízes, de estabilidade, de símbolos, de ritos, de repetições, de costumes, de hábitos. Claro que nós precisamos. Só ele vai lembrar esse autor. Nós não somos só isso. Esse corpo também é transgressão. Também é transgressão. E quero lembrar você, está falando com o autor, que lá no livro de Gênesis, quando mostra que Adão e Eva, desrespeitando o lugar da lei, se viram nus, tiveram a exigência, eles entenderam uma exigência que é cobrir o corpo, vestir o corpo, que é o que muitos autores judeus tratam. O que significa vestir para a tradição de Israel, que não é meramente botar uma roupa. O que significa vergonha ou não vergonha de Adão e Eva. Então, o que ele vai dizer, o Bonder, que nos interessa aqui, é o seguinte, é que esse corpo nu, vestido, é o que seres humanos sempre são. Seres humanos sempre são vestidos pela moralidade, vestidos pelos costumes, vestidos pelas regras, pelas leis, pelas normas. Sempre somos vestidos. A condição do corpo não moralizado, não codificado, não habituado, não ritualizado, essa condição não é nossa. Mas a nossa condição também revela outra coisa, que a gente só se viu como corpo moralizado quando a gente rompeu com a moralidade, quando a gente transgrediu. Então nós somos simultaneamente morais e imorais, seres de adaptação e de inadaptação, seres de consentimento e de transgressão.
Por isso, o Bonder vai fazer questão de dizer, a alma, ela é corpo, porém destinado a esse movimento da transgressão. Então, o que eu quero dizer aqui não é tirar da gente todos os conceitos que a gente aprendeu. As pessoas podem acreditar no que quiserem aqui. É só para a gente entender melhor uma obra que a gente elegeu aqui para estudar, né? É que o Bonder é um autor de tradição judaica. E dificilmente você pega, desde o finalzinho do século XIX até os dias de hoje, autores e autoras de tradição judaica, também da teologia cristã, e que vão reforçar na gente essa crença que é muito mais grega do que judaica, de que nós temos uma parte que é o corpo, uma parte que é a alma, uma parte que é a carne, uma parte que é o espírito, uma parte que é, uma parte que é. Esses autores e autoras não trabalham mais com isso. Não trabalham porque essa tradição não trabalhava. Vocês vão falar assim, mas nada, isso não significa que nós não tenhamos algo lá dentro, que é imortal, que seja a alma e tal. Legal, pode ser. Mas eu quero lembrar para vocês que nos primeiros séculos da era cristã, a alma nunca ressuscita. A palavra ressurreição é a ressurreição do corpo. Isso significa que Jesus, quando ressuscitou, ele nunca ressuscitou sendo uma alma sem corpo. Isso aparece nos textos. Ele pegando e mandando tocar, ele pegando o pão e o peixe comendo. E tem uma palavra, fantasma, que é fantasma em grego, que tem no Evangelho de João, a gente traduz meio equivocado, mas ele está dizendo, eu não sou um fantasma. E ele pega e come. Porque a visão de mundo judaica não tem nada a ver com alma penada. E se há uma outra vida depois dessa, nos moldes que a gente pensa, ela é uma outra vida com outro tipo de corpo. Daí Paulo falar em corpo espiritual, é corpo. Porque essa tradição de Israel valoriza sobremaneira a noção de corpo, que é diferente do que nós, contemporâneos, século XXI, através da medicina, do estudo da anatomia do século XVIII, chamamos de corpo. É diferente do que os gregos chamaram de corpo. Isso significa o seguinte, que quando uma cultura fala uma palavra igual a outra, não significa que elas estejam falando a mesma coisa. E quando a gente pega o referencial de uma cultura e interpreta outra, às vezes a gente perde a riqueza dessa outra. E isso aconteceu nos nossos estudos bíblicos. A gente perdeu a riqueza das matrizes judaicas, de Jesus de Nazaré, por exemplo, de Paulo, por exemplo, de João, por exemplo, do Apocalipse, por exemplo. Entende? A gente perdeu. E são outros referenciais. Agora eu fui chamado para falar no evento da UF, de um livro meu que eu lancei, que era um malandro de Umbanda, né? Que vocês conhecem, sabem do livro. E o rapaz que me chamou é um rapaz do Candomblé, é professor lá, e me chamou para dar uma palestra e tal. E ele falou assim, Alexandre, o povo está doido para saber como é que você, estudando questões cristãs, de Bíblia, é capaz de interpretar um malandro de Umbanda. E aí eu respondi para ele assim, cara, isso é difícil pra caramba, porque eu tive que me adaptar a tirar os meus óculos. Eu respondi para ele no WhatsApp, tive que me acostumar a tirar meus óculos. Ou seja, a gente tem óculos que a gente utiliza para interpretar outras tradições, mas são óculos que condicionam os olhares. Eu tive que aprender a olhar de uma outra maneira, que ali há um outro tipo de compreensão que não é da onde eu vim. Então, o que o Bonder está querendo nos lembrar é que na tradição judaica, corpo não é uma parte do ser humano, a alma é outra, o espírito é outra, a carne é outra. E por isso, a psicologia evolucionista não pode ser aceita tão somente porque ela falou uma palavra chamada corpo, outra chamada moral, outra chamada lei, outra assim por diante. Ele está dizendo, olha, como judeu, eu quero me apropriar dessa nova psicologia, colocando uma palavra que vocês ainda não conhecem, dentro de uma tradição que é a minha. Aliás, vocês conhecem a palavra, vocês não conhecem a nossa maneira de conceituá-la. Essa palavra é a alma. Entende? Entenderam? E essa palavra não é uma parte, é um direcionamento. Nós exercemos a alma como exercemos o corpo.
E exercemos a alma quando a nossa vida é direcionada a movimentos criadores, transgressores. E exercemos o corpo quando a gente continua a repetir os ritos de adaptação, de consolidação, de cristalização. Pegaram? Um é bom e o outro é mal? Nunca. São, segundo ele, dimensões próprias da existência. São dimensões. Entende? Então, ele quer um olhar para essa dimensão que para a lógica adaptativa do corpo, a lógica moralizante do corpo, a lógica codificadora do corpo. Para essa lógica, é considerada imoral. Entende? Vou usar um exemplo que ele vai usar lá na frente do livro, que eu já falei para vocês aqui. Né? A Clarice Lispector, quando ela falou essa história rabínica, ela falou com muito mais ênfase do que o livro. Mas é uma história simples, de uma tradição judaica chamada Hassidismo, que nós já tratamos aqui um certo momento. Nessa tradição, que ela nasce no século XVIII, da nossa era, há um rabino que conta a seguinte parábola. Aliás, parábolas são pedagogias, formas pedagógicas de ensino de rabinos. Jesus não inventou a estrutura das parábolas. Ele utilizou. Então, ele pega umas parábolas que vêm do século XVIII para cá. Nessa tradição, cria-se uma parábola maravilhosa de uma mulher, de um cara, muitas aspas, né, um chefe de família, e ele chega e tá tendo uma estiagem no lugar que ele vive, então a plantação não está dando, os animais estão morrendo, tem uma seca, e ele fala, olha, a única coisa que eu tenho é porco. A lei manda a gente não comer porcos, mas eu tenho uma esposa e 5 filhos, o que eu faço? Fico com a lei e deixo meus filhos, minha esposa e eu, todo mundo morrer? Ou eu não sigo a lei? E todo mundo vive. E aí? Entende? Ou seja, a lei é a dimensão corpo. É a adaptação. E o que o Bonder está dizendo é que a vida tem isso mesmo. Isso não mal, não. A outra questão é que tem a alma, que exige transgressões. Entende? Exige transgressão a tradicionalismos. A manutenção pela manutenção, a conservação pela conservação. Ao passado que é fixo, que não tem fluidez. Exige isso. E aí, a Clarice Lispector, ela faz a cena muito bonita, porque ela levanta as 2 mãos e aí ela repete assim, aqui a lei, aqui a vida e os porcos. Se eu trair a lei é de Deus, eu traio Deus. Entendeu? O que o rabino faz? Manda trair a lei. Por quê? Para recuperar o sentido da lei. Não é para aniquilar a lei, para recuperar. A lei nasceu de uma exigência da vida, que é a estabilidade. Se a lei nasceu de uma exigência da vida, a exigência da vida é o critério último quando a gente enfrenta os dilemas que se dão entre transgressão e legalidade. Então, se eu escutar uma exigência da vida, que é matar a fome, traindo a lei, eu sou fiel àquilo que fez a lei ser criada, a vida. Então, diz o Bonder, já no início do livro, para muitos rabinos, a traição é fidelidade. A traição é fidelidade. Quando Jesus vinha, eu não vim negar a lei, mas consumá-la e cumpri-la.
Ele diz milhões de nãos à lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, não, é uma recusa. Não foi o ser humano feito para o sábado, mas o sábado para o ser humano. Isso é uma recusa. Né? Mas é uma recusa. Ou seja, isso é alma, isso é transgressão. Mas isso é uma aniquilação? Não. Isso é escuta de que aquilo que exigiu que a lei fosse criada, exige que a lei não seja cumprida. A vida exige. A vida exige. Ela exige o descumprimento. E por isso é um verdadeiro cumprimento. Eu vim cumprir a lei exatamente descumprindo. É isso que faz Jesus. E o Bonder não vai usar Jesus como parâmetro. Ele vai usar diversas personagens bíblicas para dizer que onde houve uma traição para o olhar do corpo e, portanto, para o olhar moral, onde houve imoralidade, onde houve desobediência, não é que houve obediência. Entende? Não é que teve alguma coisa que foi obedecida na própria transgressão? Ele vai abrir a segunda parte, que a gente vai ver ainda. Ele diz uma coisa bem básica. Ele diz assim, cara, vamos pegar dois exemplos, Adão e Abraão. Um transgrediu a lei e por isso abriu espaço para o ser humano ser humano. O segundo, Abraão, traiu a casa, saiu da casa, rumo à terra prometida. São duas transgressões. E duas transgressões que não foram aniquilação a nada. Que foram possibilitação. Um que transgredindo a lei nos abriu para quem nós somos. Nós somos a tensão entre moralidade e imoralidade, conservação, criação, estabilidade, descontinuidade, imanência, transcendência. Entende? Um nos abriu a isso. Ai de nós, se Adão e Eva não tivessem transgredido. É isso que o Bonder está dizendo. Segunda coisa, o outro nos tirou da casa e nos abriu para o mundo. Nomadismo, terra prometida, ir. Entenderam? Nos tiraram da normatividade do espaço doméstico. Abraão e a sua tradição, sabe? Nos tiraram dos casulos. Óbvio que nós precisamos de casulos, mas se nós fôssemos só casulos. Entende? Então, o que o Bonder vai dizer? Nossa tradição, que gerou muitos tradicionalismos, muitos lixos, enfatizou muito mais o corpo que a alma, a moralidade que a transgressão. Muito mais. Eu vou me ater na alma imoral, levando em conta o fato de que a alma moral ou o corpo moral, nós também somos isso. Nós também somos isso. Então, todo livro, a Gabi ontem conversou comigo rápido, e eu concordo com ela. Ele tem uma parte inteira que ele fala sobre isso, já no primeiro capítulo. Todo livro ele vai tentar pensar essa medida, que é sempre relativa. É uma medida relativa, não é absoluta.
entre preservação e transgressão. O que hoje a vida exige, transgressão, a vida exige nessa situação transgressão, amanhã ela pode estar exigindo o contrário, preservação. Então, a medida, ela também está fluindo, ela não está parada. O sim de hoje pode ser sinal de liberdade. E se amanhã for repetido, pode ser sinal de opressão. Para já ir terminando hoje, para a gente abrir para discutir. Por isso que qual é a riqueza, eu diria assim, qual é a riqueza de um tema assim, né? Que de alguma maneira inverte ou perverte, melhor que inverte, perverte muito do que a gente pensa, do que a gente aprendeu. É que ele não quer mostrar receita de bolo nem fórmula mágica. Ele não quer criar uma espécie de moralismo transgressor. Ele não quer chegar pra gente e dizer assim, olha, gente, vocês estão nessa situação, então, coach. Ele não quer ser coach, sabe? Ensinar a gente a ter disciplina, a resolver problemas e alcançar metas. Nada disso. Ele quer mostrar pra gente que viver é risco. Que a espiritualidade judaica traz pra gente o risco que é viver. O risco. Mas é risco sempre. Se eu preservar demais, eu perco a atenção. Se eu transgredir para o transgredir, eu destruo a atenção. Como, quando, onde, de que modo? Essas perguntas que são essenciais, ele não responde. Por que não responde? Porque tudo isso se faz nas situações. O Deus da Bíblia nunca pagou uma conta no meu lugar, no Itaú e no Bradesco. Nunca! Foda isso, né? Já fiz de tudo para ele pagar. Não faz. Quando eu vejo a pessoa lá, falou que ela foi na igreja tal, ela estava no negativo, chegou lá, tinha não sei quanto a mais na conta dela. Porra, ela atribuiu a Deus, sabe? É muito legal. Deus foi lá e tirou ela do negativo. Né? Quer dizer, um monte de gente negativo, ela foi escolhida. Pronto, ela é muito especial. Sabe, mas nunca pagou a minha conta. Nunca resolveu no meu lugar os meus problemas. Nunca resolveu. Ou seja, porque a medida não é dada por fórmulas. E a vida não é problema a ser resolvido. Disso vai ter uma exigência. Viver uma espiritualidade que tensiona corpo, alma, moral e moral, preservação, transgressão. Viver essa tensão requer sabedoria e coragem. Entendeu? Ninguém vai sair daqui falando, pô, agora já sei, não sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Não sei como é que faz para a Lúcia. Não sei. Assim, enquanto comunidade ICI, a gente tem que saber, porque é um corpo, hífen, alma, coletivo. E a gente tem que saber até quando a preservação nos oprime e as transgressões nos destroem. E tem que saber quais as transgressões a vida da ICI hoje exige. Quais preservações ela hoje exige. Como se faz isso? A gente vai ver ao longo do livro, mas já vou dando resposta. É muito próximo, pô, a Sabrina está aqui, né, professora de português, de literatura, é muito próximo do Guimarães Rosa. A gente tem que entrar nesse rio, sabe? A gente tem que entrar nesse rio. Né? A imagem do Guimarães Rosa, por Günther Lorenz, um amigo dele alemão, que queria traduzir uma parte da obra dele, acabou depois só correspondendo uma fase, perguntando para ele como é que se deu a travessia do Rio Baldo no Rio São Francisco, se ele não sabia nadar. E ele começou a contar aquela travessia na carta. Genial! Porque ele não sabia nadar e tinha um medo da porra. E tem um camarada do lado dele que sabia nadar que se ferra. E aí, como é que se faz para atravessar? Isso! E ele compara o rio do Rio São Francisco ao rio do Heráclito, filósofo grego.
que diz que nunca entramos no mesmo rio duas vezes. Ou seja, em outras palavras, o rio é essa vida, que nunca é a mesma, sendo sempre a mesma. Olha que loucura! Sempre se transgride para continuar a ser quem é. Ó, preservação, transgressão. E ele diz isso lá pro cara. Até que ele diz que quando ele se vê no meio do rio, ele fecha os olhos. Sabe? E aí a expressão que ele usa também tem no livro, diz assim, alto rio acima, ele fecha os olhos. Fechou os olhos. E ele vai começar a narrar o que acontece quando ele fecha os olhos. Cara, só o Guimarães mesmo. Para mim, o maior autor de língua portuguesa. Não tem nem Camões, nem Fernando Pessoa. Para mim, chama-se Guimarães Rosa. Ele fecha os olhos, cara. E, de repente, ele vai narrando aquela cena. O que eram dois, Rio Baldo e o Rio, começa a se tornar um só. E ele anda e o rio anda através dele. Então, ele vai narrando essa maluquice. Eles vão se interpenetrando, eles vão, e ele sai de lá, né? Ele chega à outra margem e ele olha para trás. Isso é o Guimarães dando a viajada dele, né? E diz que ele agora ele tem vergonha do medo que tinha outrora, medo. Não sei quem já leu o livro, depois dessa cena, o Guimarães Rosa, o Riobaldo para de falar, viver é perigoso. E ele começa a falar expressões como viver é perigoso e nem não é. Ou então, viver nem não é perigoso, em forma de pergunta. Como se deu a transformação? Entrando no rio e tendo a coragem de fechar os olhos. E sendo possuído pelo rio. E caminhando e sendo encaminhado pelo rio. Transgressão e preservação, a gente tem que entrar no rio. É a vida que diz como, quando, onde, por quê transgredir e como, onde, por quê preservar. Não é o código, não é a moral, também não é a imoral, se é que se pode falar assim. Não tem nada fora, é estando dentro. Como diz o Newton Bonder, falando dos casamentos. Quando os casais acham que um transgride para inventar e o outro, em nome de uma suposta fidelidade, quer se apegar a um acordo passado, e eles começam beligerantemente a se destruir, eles deixam de atentar para o elemento mais importante no casamento, que é a relação. É a relação que permite transgressões e preservações. A gente poderia dizer, é a entrada na vida, é entrar na vida da ICI, na vida do casamento, na vida da amizade. É a entrada, é a entrada que vai nos saber qual é a exigência desse rio, qual é a exigência desse momento do casamento, dessa amizade. Por isso, não tem nenhum pastor, padre, não escutem essas merdas. Eles não sabem de antemão o que deve ser preservado e o que deve ser transgredido. Não sabem. Se não fazem conosco o caminho, como é que vão saber? Porque leram o livro? O Bonder vai citar vários exemplos de rabinos que falaram merda. E de parábolas que mostram Deus chegando e dizendo assim, pensa de novo. Reveja. Por quê? Porque não entrou no rio. Não entrou no rio. Entenderam? Ninguém diz o que é para ser transgredido ou preservado de fora. Ninguém. Num casamento, numa amizade, na relação de paternidade, maternidade, ninguém tem que estar dentro do rio para saber quando dizer o que Jesus disse. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Eu estou transgredindo. Não para destruir, mas porque a vida está exigindo esse não.
Por isso produz liberdade, aceitação, justiça, amor. E tem vezes que dizer sim e perpetuar é o que vai produzir vitalidade. É isso. Onde está a medida? A medida está na relação. A medida está na relação. Ele vai citar sinais dessas quebras da medida, que a gente poderia dizer que são bem básicos. Você está numa igreja. Posso citar aqui pela ICI, estou pensando em qualquer igreja. Em que tem um grupo que quer criar algo, outro que quer dizer não. Porra, e produz ódio entre todos e todas. Cara, tem alguma merda aí, né, cara? Tem que recuperar a porra do rio. O rio é a parada. Entra, e aí, o que diz? Vamos escutar, vamos acolher o que diz. O que diz o Espírito, no sentido do Espírito Santo. O que diz esse vento? O que ele está exigindo? Entende? Então, é um livro que questiona a moral por meio da ênfase da imoralidade, no sentido da transgressão, mas que não cai num oba-oba, não cai em permissividade, nada disso. Está preocupado é com a medida, com a tensão. Era isso. É isso que nós vamos começar a estudar. Vamos lá. Quem leu, quem quer colocar, quem quer discordar. Alexandre, Fala, Lucinha. Eu fiz a primeira leitura e para mim foi muito difícil. Uma leitura difícil. Né? Então eu recorri ao filme, né? A uma palestra que a Clarice convidou o Karnal para fazer, uma livraria lá, e ele já começa assim: se não fosse a transgressão, a Bíblia não passaria do Gênesis capítulo 2. Né? E aí ele falando que eu comecei a abrir para poder começar a entender o texto. Então, eu precisei correr para outras fontes para poder chegar aqui e começar a abrir a coisa para o corpo e a alma. A questão é o corpo e a alma da nossa tradição. Isso para mim é muito difícil. Foi muito difícil entender para o que no livro é corpo e alma, separado do que, para mim, criada na tradição protestante, cristã, é corpo e alma. Então, isso para mim criou uma dificuldade na leitura. Entendeu? Mas eu estou adorando. Com você. Eu concordo com você, é difícil mesmo. Ao ler, até a Gabi falou comigo, né, que ela está lendo depois de muito tempo, outra vez, e as coisas estão começando a ganhar outro sentido, é isso mesmo. Porque a gente vai se desabituando com certos conceitos, com certos tradicionalismos, no sentido que a gente está vendo, né? A gente vai quase que sendo... essas leituras exigem da gente, numa linguagem religiosa, um certo exorcismo, sabe? Porque os conceitos não estão na nossa cabeça. Eles começam a ser quem a gente é. Então, para a gente perverter esses conceitos, às vezes demora tempos mesmo. E a ideia é a gente, aos pouquinhos mesmo, quebrando, dessedimentando, né? Para começar a fazer sentido outros significados. De palavras que já são conhecidas, né? Eu diria assim. Significantes e significados. Significantes e significados, é isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Tia Graça, você ia falar? Não, eu ia só fazer uma sugestão. É que eu acho que esse livro, todo mundo devia ter esse livro. Ele dá muitas informações. Né? E a outra coisa é quando você coloca que é preciso sabedoria e coragem. Eu acho que também precisa de uma percepção. Porque às vezes você está tão envolvido no processo que você não se percebe dentro dele, né? Eu falei essas expressões porque elas aparecem no livro, né? Só por isso. Mas eu concordo com você. A gente teria que acrescentar outras coisas, né? Às vezes é preciso de tempo mesmo. É muito difícil. Uma transgressão que não seja uma simples recusa, que não seja um não pelo não,
é rara. A preservação, que não seja, é porque foi, é rara. Ele tá querendo mostrar a grandeza disso que não é tão... que talvez seja simples, mas não é tão usual, né? Não é tão usual. E aí tem que abrir novos olhares mesmo, né? Eu usei um exemplo aqui que eu ia usar mais para frente, mas eu posso já trazer de novo. Algum momento que a gente estava estudando aqui, eu citei o exemplo dado pelo Dom Helder Câmara. Para mim, um dos melhores exemplos para entender o que é alma imoral. É a prostituta lá do Recife, uma prostituta conhecida, que toda Semana Santa pedia para transar com um preso que estava mais arrebentado no principal presídio da cidade, uma espécie de Bangu 1 lá. Ela era amiga dos carcereiros, pedia lá uma visita íntima, e ela queria transar com um cara que estivesse mais arrebentado, estropiado, sabe? Aquele que apanhou de não sei quem, o preso mais aviltado. E ela transava com o cara. Toda sexta-feira santa ela marcava para transar com algum cara desse. E um belo dia disseram que ela estava pecando, ela falando que não. Ela não estava pecando porque ela fazia isso para diminuir o sofrimento de Jesus na cruz, porque é o dia da sexta-feira santa. Então ela transava com o cara, pensando que ela estava aliviando o sofrimento de Jesus na cruz. Não é isso? E aí, todo mundo, o padre dizendo que ela estava pecando, ela falou, eu vou ao Dom Helder. E conseguiu bater um papo com o Dom Helder. Cara, Dom Helder, que é esse olhar dessa tensão, é isso. É esse olhar que sabe qual é a medida, que não está numa receitinha de bolo, ele viu a medida. Ele chegou, ela perguntou, Dom Helder, eu faço sexo com esse preso, pensando que Jesus está sofrendo e que eu estou aliviando a dor dele. Porque Jesus está ali naquele preso. Eu estou pecando? A resposta do Dom Helder Câmara. Jesus se regozija no gozo de vocês. Ou seja, Jesus na cruz se regozija no gozo de vocês. Cara, só uma pessoa realmente sábia fala isso, cara. Porque ele sabe que ela está suspendendo um código moral e está recuperando uma exigência, que é a exigência de que realmente a relação sexual com alguém aviltado numa sexta-feira santa pode ser um alívio de uma cruz, cara. Sabe? Só a gente que tem tantas sexofobias, a gente não saberia olhar para isso e ver grandeza. Como na mulher lá da Holanda, né? A enfermeira que masturbava os idosos para que eles pudessem ter mais alegria quando eles eram abandonados pela família e pedindo o consentimento deles. Passava de leito em leito e tal, e foi presa. E eles se reúnem para dizer que ela estava trazendo vida a eles. E a lei, não sei se é município, sei lá como é que eles chamam, distrito, sei lá, mudou por causa da exigência deles. Ela não estava fazendo isso porque ela ia ter prazer, porque ela gozava vendo os gatos. Não. A maior parte nem tinha ereção. Ela passava vaselina, ela botava a luva e ela ficava ali, conversava e tal. E aquilo era. E ela estava pensando no abandono, da solidão, cara. Isso teve lugar. Entende? Então, essa medida, quem dá? Como se faz? Como entrar nela? Entende? Então, esse autor, eu acho esse livro muito bom, porque ele levanta todas essas questões. Sai da regra pela regra ou do não pelo não. Sabe? É outra parada que está em jogo. E a gente tem que repensar. Tem que repensar mesmo. Sabe? É isso, né? A Regina, que trabalha, eu estive lá sábado na Vila Mimosa, é entrar nos puteiros e saber que tem muitas outras coisas do que os nossos códigos nem sempre mostram. Mas não basta chegar também, sabe, achando que tudo é bom, porque não são esses opostos. Tem que entrar no rio. Tem que fechar os olhos. Alto rio acima, a gente tem que fechar os olhos.